usa a Tua palavra para falar com a gente. Usa a Tua palavra, Senhor Deus, para levar a gente a um nível maior de fé. Que a nossa fé possa crescer ao ouvir a Tua palavra. Que a nossa fé, Senhor Deus, possa ser aguçada. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, que através da Tua palavra, Senhor Deus, que penetra até a divisão da alma do Espírito, Senhor, tudo seja, Senhor Deus, desvendado no nosso coração. Tudo seja desvendado. Nós estamos abertos e prontos. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar sobre duas características importantes da oração. Legal? Duas coisas que são muito importantes ter em toda oração. Oração tem sido o tema da nossa palavra nesses dias, porque nós sentimos que Deus tem nos chamado para isso. Deus tem nos chamado para oração. Deus tem nos chamado para ter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento vem através da oração. John Bunyan, camarada que viveu aí em 1600 e alguma coisa, né? E ele foi um grande servo de Deus, escreveu lá o livro Peregrino. Ele dizia o seguinte: olha, para você orar, é melhor você ter um coração sem palavras do que você ter palavras sem coração. É melhor você ter um coração sem palavras, você não ter o que dizer, do que você ter palavras e não ter coração na sua oração. Não adianta então a gente ter palavras bonitas para a gente orar, se a gente não tiver sinceridade no nosso coração. Se nós não despejarmos realmente nosso coração, apontarmos para Deus e queremos realmente a Sua presença, não há motivo. E é muito interessante, irmãos, como a oração, ela aparece na Bíblia, parece que ela atrai a presença de Deus. Oração, parece que ela puxa a presença de Deus para a vida das pessoas. Isso a vida e a Bíblia mostra isso para a gente. Por exemplo, nós não vamos ler o nosso texto hoje, está lá em Atos capítulo 9, tá? Esse é o nosso texto base. Mas lá em 2 Reis 20, no capítulo ali, você vai encontrar a história de um rei chamado Rei Ezequias. O rei Ezequias, ele estava assim, já programado para morrer. A morte dele era certa. Deus já tinha falado que ele ia morrer. Os profetas já tinham avisado ele que ele iria morrer, que ele deveria colocar a casa dele em ordem, porque na verdade nada podia salvar aquele rei. Não tinha nada. Ele estava com uma doença que não tinha ninguém que podia salvar ele. Mas a Bíblia fala que esse rei, ele fez uma oração a Deus. Quando ele ouviu aquela palavra de morte, ele começou a buscar o Senhor. Ele se voltou para Deus e ele começou a buscar o Senhor. Do jeito que ele estava ali, ele começou a buscar Deus. E a Bíblia diz assim, que então disse o Senhor Deus a ele: eu ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, eis que te sararei. Olha só, nada podia salvar esse rei da morte, mas Deus ouviu a oração dele, Deus viu as lágrimas desse homem. Deus viu, Deus ouviu. Um camarada também chamado Frederick Brother, né, Meyer, esse cara também disse um negócio muito interessante. Ele foi um pastor batista, viveu em 1847 até 1929, em inglês, né? E ele dizia o seguinte: a grande tragédia da vida não são as orações não respondidas. A tragédia da vida não são as orações não respondidas. Porque às vezes alguém acha que vai ficar tão triste que a oração não foi respondida. Ele falou: a grande tragédia não é essa. Ele falou: a grande tragédia é as orações que não foram feitas. Essas são as grandes tragédias. Porque a oração, ela pode mudar. A oração, ela pode mudar o curso natural da vida. A oração, ela pode mexer em muitas coisas, se nós orarmos com fé. Se nós orarmos com fé, a Bíblia fala que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. É somente você crer no Senhor. É somente você depositar a sua fé nele. E ele vai ouvir a sua oração. Ele vai mover sobre a sua vida. Não tem nada, fala para o irmão, não tem nada impossível para Deus.
Fala, não tem nada impossível para Deus. Fala, e tudo é possível aquele que crê. Sabe, então, não deixe de fazer orações. A tragédia, às vezes, os problemas da sua vida é talvez a falta da oração. É a oração que você não tem feito. É a oração que você tem que deixar de fazer, porque às vezes a correria da vida, eu sei como que é, porque a minha vida também é corrida. Se eu der bobeira, meu irmão, não oro. Se eu não me disciplinar, se eu não impor isso para mim e falar, não, vou orar. Não, tem que orar. E é interessante que quando você fica muito tempo sem orar, você vai ficando assim, sabe? Mal, mas você não percebe. Parece que você nem sente mais vontade de orar. Você perde a vontade de orar. Isso é o que acontece. Você vai ficando sem orar, você vai perdendo a vontade de orar. Mas é interessante, quando você começa a orar, você começa a buscar, você começa de novo no gás da oração, irmão, você do nada você começa a chorar, do nada você começa a sentir vontade de orar. Você está no meio da rua andando, de repente você começa a sentir vontade de orar. Você está no carro dirigindo, de repente você começa a sentir vontade de orar. Você lembra, você começa a lembrar, puxa, eu orei por isso aqui, aí você começa a lembrar daquela pessoa e orar por ela, profetizar na vida dela. Irmãos, como é bom a gente ter uma vida de oração. Então a grande tragédia na vida das pessoas não é a oração não respondida. A grande tragédia é a oração que não foi feita. Porque quando nós fazemos oração, Deus ele move. E Deus ele tem nos chamado nesses dias. Ele tem chamado você, ele tem chamado a mim, para nós restaurarmos o nosso altar da oração. Restaura o seu altar da oração. Às vezes nós ficamos achando que tem problema aqui, tem problema ali, mas muitas vezes o problema é a falta da oração. Sabe? Porque Deus ele ouve a sua oração e Deus quer se comunicar com você. O Salmo 65, versículo 2, o salmista diz assim para a gente: ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Ó tu que escuta todas as orações, que escuta a oração, a ti virão todos os homens. Isso significa que Deus escuta a oração de todo tipo de pessoa. Deus escuta a oração de todo tipo de pessoa. Talvez você pense, não, só escuta a oração de um crente. Não, Deus escuta a oração de todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Deus ele não faz exceção de pessoas. Eu não estou falando aqui de salvação, eu não estou falando de outra coisa aqui. Eu estou falando de oração. Uma oração simples. Deus ouve a oração das pessoas. Quem você é? Talvez você pense assim, você acha que Deus não escuta a sua oração. Mas eu quero falar para você, eu quero garantir para você. Eu garanto para você, 100% de garantia, Deus escuta a tua oração. Na situação que você estiver, do jeito que você estiver, Deus escuta a sua oração. Tiago capítulo 4, verso 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quando uma pessoa busca a Deus verdadeiramente com todo o seu coração, Deus vai responder. Deus vai responder para ela. E foi isso que aconteceu na vida de Saulo. Na vida de Saulo aconteceu uma coisa interessante. Lá no capítulo 9 de Atos, a gente encontra a história do encontro de Saulo com Jesus. E existem duas características que nós podemos enxergar na oração dele, que são importantes para a nossa vida. Que nós precisamos dessas características na nossa oração. Mas como eu te falei antes, parece que a oração atrai Deus, né? E olha só, vamos começar, depois você pode ler o capítulo todo de Atos, capítulo 9, mas eu quero começar pelo versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua chamada direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Pois ele está orando. Nesse contexto aqui, como eu te falei,
Saulo ele tinha tido um encontro com Jesus já fazia 3 dias. E ele estava cego. Ele não enxergava mais nada. E Deus então fala para Ananias, que é para Ananias ir lá na casa de Judas, para encontrar com Saulo. E detalhe, que Deus não esqueceu de falar, ele está orando. Olha o que chama a atenção de Deus. O detalhe que Deus dá é, ele está orando. Não falou outra coisa, porque as outras coisas não eram importantes. O que era importante, tão importante para Deus, como também essa informação é importante para Ananias. Ananias também, essa informação para ele é importante. Pô, peraí, se o cara está orando, alguma coisa vai acontecer na vida do Senhor. Mas peraí, eu conheço ele, já ouvi falar muito dele. Ele mata os crentes, ele persegue as pessoas. Em nome da religião dele, ele faz isso. Né? Quantas vezes que Saulo deve ter orado como fariseu? Saulo era fariseu, né? Quantas vezes ele deve ter orado? Quantas vezes ele deve ter buscado Deus? Mas talvez as orações dele nunca tenham tido respostas. Só que agora Deus tinha confrontado ele. Quando você lê o capítulo 9 de Atos, você vai ver que Deus ali confrontou ele. Deus fala para ele: Saulo, por que você me persegue? Deus confronta. Sabe, a Bíblia fala que quando ele está saindo, no capítulo 9, quando ele está saindo para ir em direção a Damasco, ele está respirando angústias de morte. Ele está com muito ódio no coração. Ele está muito ruim. Um coração totalmente fora do padrão de Deus. Mas no meio do caminho, Deus aparece nele. E não tinha mais nada, porque agora ele estava sendo confrontado. Ele foi confrontado com ódio, ele foi confrontado com a violência, ele foi confrontado com os pecados dele. Porque ele não sabia que ele estava perseguindo Deus. Ele não sabia que ele estava perseguindo Deus quando ele ia atrás dos crentes. Quando ele ia atrás dos cristãos. Ele estava perseguindo Deus. Fala para o irmão: cuidado, hein, irmão? Não persegue não. Porque se você perseguir, por isso que a palavra de Deus é totalmente contrária, fofoca, essas coisas que denigrem a imagem das pessoas. Por quê? Porque uma pessoa, um cristão, ele representa Deus. Ele não é Deus, mas ele representa a Deus. E se alguém persegue um cristão, está perseguindo Deus e está com um problema. Eu lembro de um camarada que deu testemunho uma vez. Ele era pai de santo. E ele tinha que comer lá um cadáver. E, meu irmão, ele ficou de olho lá no cemitério lá para ver o cadáver que ia ser enterrado. E ele marcou e falou: poxa, tem aqui uma pessoa que morreu, beleza, de noite, meia-noite eu vim aqui, vou desenterrar e vou fazer o serviço. E ele foi. E quando chegou lá meia-noite, ele abriu lá, desenterrou, deu um trabalho, o cara suou a camisa, poder tirar o caixão, desenterrar ele, tirar lá. Quando tirou, que ele foi pôr a mão, uma voz disse: não encosta nela. O diabo falou para ele: não encosta nela. Falou: por que não pode encostar nela? Falou: porque ela é serva do homem lá de cima. Mas ela está morta. Não importa, não pode encostar. Se você encostar, eu vou bater em você. E você sabe que o diabo bate mesmo. Tem uns caras que tomam couro do diabo. Não sei, macumba, essas coisas assim. Então, para você ver, para você ter uma ideia, uma pessoa morta, corpo morto, e ainda assim, não pode tocar. Então fala para o irmão: cuidado comigo. Fala: até depois de eu morrer.
Não restava mais nada para Saulo. Saulo tinha sido confrontado. Saulo tinha sido confrontado. Você me persegue. Aquele ódio, aquela raiva, aquela coisa que ele sentia dentro dele, está sendo confrontada agora. E aí, naquele momento, Saulo não tinha mais nada para fazer. A única coisa que ele podia fazer agora, os conhecimentos que ele tinha dos textos bíblicos, aquela hora não servia mais. A única coisa que servia para ele era oração. E Deus pode ensinar alguma coisa para nós através da oração de Saulo. E a primeira coisa que a gente precisa de ter na nossa oração, a oração precisa de ser sincera. Oração tem que ser sincera. Oração tem que ser verdadeira. Não adianta a gente orar da boca para fora, meu irmão. Não adianta a gente orar da boca para fora. Não adianta a gente fazer o serviço religioso. Não adianta. Precisamos de sinceridade na nossa oração. E a oração de Saulo foi uma oração verdadeira. Imagino que a oração de Saulo foi mais ou menos igual à oração daquele publicano que estava em Lucas capítulo 18, versículo 13. Ele está assim numa situação, no contexto desse versículo, desses capítulos aí, desse capítulo 18 de Lucas. Tem duas pessoas que chegam para orar. E um começa a falar: ó Senhor, eu sou tão bom, sou tão legal. Sabe aqueles pensamentos que você tem quando você tem um problema lá com a sua esposa e ela está falando com você que você está errado, você está falando: poxa, mas eu sou tão legal. Sério, esse cara que ela está falando, eu não conheço esse cara, né? Eu não conheço esse cara aí, não. Deve ser outra, ela deve estar falando de outra pessoa. E quando ela para e fala: olha, não é bem assim desse jeito, né? Eu não sei como que é o lado contrário, porque eu nunca fui mulher, mas eu sei o lado do homem. O lado da mulher aí, pastora, qualquer dia prega para vocês. O publicano, ele chegou desse, o fariseu, ele chegou desse jeito, falando isso. E o publicano chegou lá no versículo 13. A Bíblia fala que ele, estando em pé, ele não ousava nem levantar os olhos para o céu. Nem levantar os olhos para o céu e falava. Ele levantava. Mas ele batia no peito. Ele batia no peito e ele dizia: ó Deus, se propício a mim, pecador. Ele está dizendo: tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. E eu preciso, Senhor, mas eu não tenho condições. Eu não tenho condições de chegar perto do Senhor. O Senhor é santo. Tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador. Sabe, uma das principais características então da nossa oração tem que ser a nossa sinceridade. A nossa sinceridade tem a ver com aquilo que a gente reconhece que a gente é. Quando a gente reconhece os nossos pecados, quando nós reconhecemos os nossos pecados, a sinceridade. Quando nós reconhecemos as nossas culpas, a sinceridade. Mas quando nós nos achamos melhor que os outros, não está sendo sincero, porque lá no fundo você sabe que você não é. Então, ore com sinceridade e você vai ver a resposta de Deus à sua oração. Ore com sinceridade. Deus não quer justificativas. No capítulo 18, lá de Lucas, você vai encontrar alguém trazendo justificativas. Mas você vai encontrar alguém também reconhecendo quem é. Orações sinceras, irmãos, elas podem surgir de uma profunda necessidade interior. Você tem alguma necessidade interior hoje?
uma profunda necessidade. Uma necessidade de Deus. Uma necessidade que não adianta você falar com ninguém, só Deus pode suprir. Será que você tem uma necessidade assim hoje? É daí que começa a surgir a oração sincera. É daí que começa a surgir a oração verdadeira. Então, qual que é a sua necessidade interior nesse momento? O que você, se Deus aparecesse aqui agora assim, ó, em carne e osso, se Ele bateu seu pé aqui, nesse lugar, e você fosse falar com Ele, o que você falaria com Ele que você precisava agora? O que você falaria com Ele? É dessa necessidade interior que vai surgir a sinceridade no seu coração. A outra característica importante da oração, que é bom a gente orar, e que a resposta é certa, é que nós precisamos de orar conforme a vontade de Deus. O Saulo não conforme a vontade de Deus. A oração de Saulo queria saber qual era a vontade de Deus. Lá no capítulo 22 de Atos, versículo 10, Atos 22, 10, que só leu o capítulo 9, você não vai encontrar todas as informações, porque quem estava lá naquela hora lá era o Saulo, e agora ele está diante de pessoas, de autoridades, e ele está contando a história dele, está dando testemunho. Por que ele se tornou cristão? Por que ele estava abrindo igrejas? Por que ele estava viajando por todo lugar? Lá em Atos capítulo 22, verso 10, ele contando o seu testemunho, ele então diz assim: olha, então perguntei, que farei, Senhor? Ele perguntou que farei quando? Lá no capítulo 9. No momento daquela história, no momento que está acontecendo, ele está contando o que ele fez lá. E ele está perguntando para Deus: o que farei, Senhor? A oração dele busca qual é a vontade de Deus. Ele está pedindo para Deus direção. Ele está pedindo para Deus dirigir os passos dele, para Deus agora direcionar. Talvez seja a mesma coisa que aconteça na vida de nós, seres humanos aqui. Que às vezes existem momentos que nós precisamos de perguntar para Deus: Deus, o que eu vou fazer agora? Nós precisamos de direção de Deus. Talvez você pense: pô, mas o prédio aqui já está construído, tem tudo aqui, a gente faz um culto todo final de semana, a igreja não precisa de mais nada. A igreja precisa de direção de Deus. O pastor precisa de direção de Deus. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Não é só a gente fazer culto. Não é só a gente viver a nossa vida. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus. E se existe uma coisa que pode conectar a gente com Deus, falei semana passada para vocês sobre nós andarmos pelo Espírito, e o mês que vem, talvez a gente fale mais um pouco de dons, mas nas orações nós vamos falar sobre como andar pelo Espírito de Deus, ensinar os irmãos através da palavra, como que nós podemos andar pelo Espírito do Senhor. E se existe uma coisa que é importante, que vai fazer a gente se conectar com Deus, que vai fazer a gente andar pelo Espírito, é a gente querer saber qual é a vontade de Deus. Mas o desejo sincero: qual é a vontade do Senhor? O que o Senhor quer? Para onde eu vou? O que eu faço? O que o Senhor quer que eu faça? A oração de muitas pessoas, sabe? Às vezes tem problemas porque as pessoas, elas oram, mas elas querem fazer do jeito delas. Elas não querem conhecer o jeito de Deus. A gente ora e a gente coloca para Deus: ó, Senhor, eu quero isso aqui.
Mas isso aqui é a vontade de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar se isso é a vontade de Deus para a sua vida? Então, às vezes as pessoas elas oram, mas elas não esperam Deus falar. Elas começam a agir sem Deus falar. Começam a tomar decisões sem Deus direcionar. E aí começam a ter problemas, dificuldades. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos saber o que Deus quer com a gente. Então é importante para a nossa oração a gente buscar saber qual é a vontade de Deus, para a gente orar com direção. Por que é importante você saber qual é a vontade de Deus para você orar? Porque se você orar segundo a vontade de Deus, é certo que a sua oração vai ser respondida com positivo. Não tem negativo para esse tipo de oração. Não tem negativo. Essa oração que eu estou te falando, de você saber a vontade de Deus, é uma oração 100% positiva. Deus nunca diz não para essa oração. Deus pode dizer não para as outras orações. Deus pode dizer, mas para essa oração Ele não diz não. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, o João foi um cara que teve assim, ele andou com Jesus, ele teve com Jesus ali, foi discípulo de Jesus 3 anos e meio ali andando com Jesus. Depois Jesus subiu ao céu, ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi fazendo a obra de Deus, ele foi ficando velhinho. Uma perseguição muito grande veio na igreja, perseguição muito grande. Como não tinha um jeito de parar esse homem, porque um dia prenderam esse homem, o João, segundo as histórias, se conta, livros históricos, conta que um dia o João, ele foi preso pelo rei, e o rei mandou fazer o que ele fazia com todo mundo. Pegava um caldeirão de óleo quente, ele esquentava sempre um caldeirão de óleo, esquentava para valer, o negócio estava já borbulhando, ele amarrava o camarada e descia o camarada fritava dentro desse óleo. Era assim que era a morte de alguns cristãos. Capturaram João, capturaram ele e fizeram todo o serviço, e veio um monte de gente para matar o João, para ver a morte dele. E enquanto eles amarraram ali, eles começaram a descer o João foi, desceu e mergulhou naquele óleo quente. Deixaram ele lá. Quando levantaram, o João estava vivinho da silva, sem nenhum ferimento. O rei ficou doido. O que nós fazemos com esse homem? Não tem um jeito da gente parar ele, só tem um jeito da gente parar ele. Vamos mandar ele para a ilha de Patmos. Mas ainda lá de Patmos, o João ainda orava, o João ainda escrevia, o João ainda mandava cartas para as igrejas, e ele cuidava das igrejas de longe. Se tinha alguma igreja esperando que ele recebia a visita do João, o apóstolo João ia morrer, esperando, porque o João não podia ir. João não podia ir. João não podia fazer uma visita. Mas eu queria ter um pastor igual o João. Um homem de Deus, um homem cheio da presença de Deus, que não podia ir na minha casa, não podia falar nada, de longe, você tem que mandar uma carta, mas eu sabia, a oração dele tinha poder, e foi ele que escreveu isso aqui. Quando o João orava, o negócio acontecia, e João sabia por quê, e aí ele escreve para a gente, fala, vou mandar uma carta lá para aqueles irmãos, lá da comunidade de emanação, lá em Arujá. Não fez isso não. Mas na carta dele ele escreveu assim, olha, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo
Ele nos ouve. Aí ele completa dizendo assim, ó, e se sabemos que Ele nos ouve, não, se eu sei que Ele me ouve, então eu estou certo de que eu vou obter aquilo que eu pedi. Eu vou pedir e vai ser feito. Está vendo? Não tem negativo para essa oração. Por quê? É uma oração segundo a vontade de Deus. E o Saulo pede. Saulo fala o quê? Senhor, o que eu faço agora? Capítulo 22, conexão capítulo 9. O que eu faço agora, Senhor? Saulo pede direção para Deus. E Deus dá direção para ele. Porque não tem negativo para essa oração. Deus quer que você faça a vontade dele. Deus quer que você conheça a vontade dele. Eu posso garantir que Deus não está escondendo a vontade dele de você. Deus quer revelar a vontade dele na sua vida. Mas às vezes está faltando um passo a mais. Às vezes está faltando mais sinceridade na nossa oração. Às vezes está faltando mais dessa sinceridade para a gente poder chegar para Deus e falar: Deus, eu quero a tua direção. Não importa qual é a tua direção, eu quero fazer a tua vontade. O Saulo estava com tanta vontade, ele encontrou com Jesus de verdade. Ele estava com tanta vontade de fazer a vontade de Deus, tanta vontade, que não existia nada que pudesse parar ele. O obstáculo que aparecesse na frente, Saulo iria passar por cima. E aí o que é interessante agora, a gente saber um pouquinho como que Deus deu direção. Olha como que Deus deu direção. Então, capítulo 9, versículo 6, ele diz: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Levanta e entra na cidade, e te dirão o que convém fazer. Tem um crente que gosta de ficar sozinho, né? Quando ele está passando problema, está mal, o que ele faz? Ele embodoca, né? Ele fica lá no canto, lá e tranca a porta, fica sozinho. Não é para orar, é para ele mastigar tudo de ruim para dentro dele. E ele fica alimentando aquilo dentro dele. Às vezes ele entra em depressão, às vezes ele fica mal, ele vai ficando ruim, porque ele está se alimentando daquilo que é a morte. Ele está se alimentando daquilo que é a morte. Mas Deus falou para Saulo o seguinte: levanta, entra na cidade, porque lá tem gente. Fala para o irmão, fica perto de gente. Fala: Deus gosta de gente, anda com gente. Entra na cidade e vão te dizer o que fazer. Olha só, Deus não falou assim: eu vou te dizer o que fazer. Não, eu vou usar as pessoas e elas vão falar para você o que é para você fazer. Deus, ele fala o lugar, né? Olha, rua direita. Ele fala a casa, mas ele fala: entra lá e eles vão falar para você o que fazer. Deus, então, ele pode usar algumas pessoas para ajudar você a encontrar o caminho. Fala para o irmão: Deus pode usar algumas pessoas aleatórias para te ajudar a encontrar o caminho. Aí no verso 10 e 11, ele fala assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando.
Você viu que, por causa da oração de Saulo, que oração chama a atenção de Deus, Deus ele chama um homem específico, um discípulo chamado Ananias, para orar por ele e ajudar ele. Quando a gente ora com sinceridade, então, quando nós oramos com verdade a Deus no nosso coração, Deus ele vai usar pessoas específicas para nos ajudar. Primeiro ele usa aleatórias, depois ele pode usar pessoas específicas. Ele vai escolher pessoas a dedo. Por quê? Porque para essas direções mais afinadas, precisa de ser verdadeiro cristão. Você não pode receber oração ou melhor, direção, se você não tem convicção de que aquela pessoa que está ali, ela realmente é uma pessoa de oração. É uma pessoa que tem vida com Deus. Pessoas que oram. Pessoas que são cheias do Espírito Santo. Pessoas que têm um bom testemunho. Eu creio que essas são características de Ananias. Porque quando Deus fala com ele prontamente, ele está falando: eis-me aqui, Senhor. Ele ouve a voz de Deus. Ananias ouve. Ananias tem vida com Deus. Ananias tem unção de Deus. Ananias está preparado para ajudar as pessoas. Tinha muita gente, muitos cristãos naquela cidade, mas Deus escolheu Ananias. E é importante o Ananias. Quem ele era, o Ananias? Ananias não era um presbítero, o Ananias não era um pastor, o Ananias não era um bispo, o Ananias não era um diácono, o Ananias não era nada. Nesse negócio que a gente costuma chamar de hierarquia. Ananias era um irmão da igreja, mas era um irmão cheio do Espírito Santo. Era um irmão cheio do Espírito Santo. Deus então fala com esse homem e vai usar ele agora. Deus usa então pessoas específicas. Fala para o irmão: Deus usa pessoas específicas. Agora tem um problema, porque às vezes Deus usa pessoas específicas, mas você às vezes não vai com a cara dele, e aí você não recebe a direção. Então Deus ele está revelando, né? E olha só, às vezes Deus está querendo direcionar, às vezes você fica com medo. Você pensa assim: pastor, eu tenho medo de você. Eu falo para você, isso é muito normal. Não é só de mim. Você vai ter medo de qualquer pessoa que tem autoridade de Deus. E aí, eu lembro que um dia eu precisava de ajuda. E eu orei a Deus, minha esposa orou junto comigo, e Deus me direcionou para mim ir para uma cidade fazer um curso. E quando eu cheguei lá, encontrei com um irmão daqui de Mogi das Cruzes. E aí começou uma oração lá. Irmãos, um monte de gente chegou perto de mim. Quando aquele homem, baixinho, careca, chegou perto de mim, que ele deu uma olhada assim para mim, ele só olhou para mim e falei: pronto. Falei: agora me lasquei. Fiquei com medo. Que o pastor ficou com medo? Fiquei com medo na hora, gelei. Falei: meu Deus do céu. E ele veio e passou, e ele olhou assim, igual um comandante olha para um soldado. Você viu o exército, sei como que é esse negócio? O comandante olha para o soldado, chegou assim, perto de mim assim, parou e deu uma fitada assim, ó, de cima até embaixo. Só faltou ele falar assim: soldado, fazer a barba, hein? Senão vai pro Chacó. Chacó é a cadeia. É a cadeia, Davi? Lá também? No Amazonas?
Chacó, vai para o Chacó. Medo. Então, não deixe o medo parar o seu crescimento. Não fica com medo, porque Deus vai enviar pessoas específicas. E essas pessoas específicas vão ajudar você. É importante também a gente observar o versículo 12 também. Olha só, isso aqui, o versículo 12, ele está muito ligado com o versículo 11. Então tá, Deus vai usar pessoas aleatórias, Deus vai usar pessoas específicas, mas aí vem o versículo 12, e aí a gente vê aqui, ó, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Por isso que a gente tem que orar com sinceridade, porque quando a gente tem sinceridade diante de Deus, Deus vai falar com a gente. Talvez você não ouça a voz, mas você vai ter a sensação, você vai ter uma ideia. Deus ele não vai revelar para você completamente, mas ele vai dar para você uma ideia. E você vai perceber quando essa pessoa chegar perto de você. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Quem viu entrar um homem chamado Ananias, irmãos? Quem viu? Quem? Saulo. Fala para o irmão Saulo, para todo mundo ficar sabendo aqui, tá bom? É o momento da gente fazer uma fofoca. Qual foi o Saulo? Essa fofoca aí está liberada. Qual foi o Saulo? O Saulo que ouviu. Porque Deus ele fala com o Saulo, porque Saulo está orando com sinceridade. E quando ele está orando com sinceridade, Deus fala: eu vou falar para esse camarada, porque se não entra lá um João, um José, uma Maria, e entra lá e fala com ele, e ele vai pensar: poxa, Deus falou que ia usar as pessoas para falar comigo, então tá, vou ouvir todo mundo falar. Não é? Deus então fala com Saulo que ia um homem procurar, e que esse homem ia chamar Ananias. Ele viu, o Saulo viu, Deus deu uma visão para ele, ele viu, o cara chamava Ananias. Então, se chegasse qualquer outro, o Saulo não ia receber. Ele sabia, é Ananias. Mas podia vir tantos Ananias, não tinha? Tantos Ananias na cidade. Uma cidade como Damasco tinha muitos habitantes. Podia vir qualquer Ananias. Ananias? Vamos mudar o Ananias lá. Satanás ia mudar o Ananias lá. Mas Deus falou para ele: ó, tem um sinal de que ele é o Ananias que eu estou te enviando. Quando ele colocar a mão sobre você, você vai enxergar de novo. De novo, você vai recuperar a sua visão. Então, é muito importante a gente saber que Deus vai usar pessoas para dar direção. Mas antes de Deus dar a direção, Ele vai começar a colocar uma direção dentro da gente. Fala para o irmão: escuta primeiro a voz do Senhor, a voz interior, que Deus vai falar com você. Então, Deus ele vai colocar impressões no nosso coração, Deus vai dar visões espirituais, e quando essas pessoas específicas chegarem, elas vão confirmar aquilo que Deus já está falando com você. Elas vão confirmar aquilo que Deus já tem colocado no seu coração. Então, essa é uma das formas de Deus dar direção para a gente. Fala para o irmão agora: fica esperto, irmão. Fala, não vai em qualquer voz não. Tá bom? Beleza? Que às vezes você vai, estou sentindo uma coisa ruim aqui, acho que não é para mim fazer isso. Já pensou, irmão, uma coisa ruim de não deixar a gente fazer? Você está mal e você não estou legal hoje, então não vou construir minha casa mais não. Vai ficar lá. Você tem que passar por cima. Essa semana eu estava conversando com um irmão, e ele tem muita dificuldade aqui na igreja. E ele estava doente. Ele chegou e falou assim: pastor, ó, eu estou bem, tá, fiquei bom.
falei, papai, eu estou orando por você, viu? Você vai ficar bom, em nome de Jesus. Mas você foi trabalhar assim mesmo? Eu fui. Eu falei, então, deixa eu te dar uma dica. Faz a mesma coisa com a igreja. Quando você estiver ruim, vai para a igreja. Você viu? Que foi o Saulo, ele estava respirando angústias de morte, e ele deu de cara com tudo, pá! Encontrou com Jesus. Na hora que ele estava ruim, às vezes, irmãos, nós precisamos de nos posicionar. Eu falo isso para esse irmão por quê? Porque ele tem muita dificuldade na vida, muita dificuldade. Mas ele conseguiu vencer a dificuldade para trabalhar. Meu pai, às vezes, ele estava mal, irmãos. Mas meu pai nem estava bem de saúde. Mas ele vinha de si mesmo. Do jeito que ele estava. Ele vinha. É o jeito dele. Às vezes ele não tinha nem pregado. Às vezes eu pregava no lugar dele. Porque ele não estava bem. Não conseguia, às vezes, pregar. Mas ele estava, procurava sempre estar junto. É muito importante a nossa reunião. Fala por mim, é muito importante a gente estar junto. Fala, nós temos que estar perto de gente. Fala, Deus quer que a gente esteja perto de gente. E depois Ele quer que estejamos perto de gente específica. Amém? Agora deixa eu te falar. Essa vida de oração que o Saulo encontrou com Jesus, ele começa a orar porque ele não tinha outra coisa a fazer. Não tinha outra coisa para ele fazer, ele foi orar, e ele começa a orar, ele ficou 3 dias ali, ó, buscando o Senhor, e tal, e aquela coisa, e Deus começa a revelar para ele. E a oração, como eu te falei no começo, provocou uma admiração muito grande, porque o Ananias falou, eu não vou encontrar com esse cara, porque esse cara ele mata todo mundo. Mas Jesus disse assim para Ananias, Ananias, ele está orando. Se chama a atenção de Deus, tem que chamar a atenção da gente também. Gente que ora atrai a nossa admiração. Admire pessoas que oram. Admire pessoas que têm vida com Deus. Não admire os caras que estão na frente dos YouTube, esses negócios da vida, que fica lá falando um monte de coisa. Admire os bastidores. Admira aqueles que oram. Ananias deve ter se surpreendido quando Deus falou para ele, ele está orando. Ananias falou, então está acontecendo alguma coisa. Deus já está fazendo alguma coisa, porque se esse cara está orando, um perseguidor orando. Charles Spurgeon, um pregador inglês, diz que ele foi o príncipe dos pregadores. Ele dizia o seguinte, que a oração é o autógrafo do Espírito Santo sobre o coração renovado. Uma pessoa que ora é porque o Espírito Santo está movendo a vida dela. Não é que o Espírito Santo só habita na vida de quem ora, não. Mas em quem ora, o Espírito Santo move, incendeia. E por isso o diabo luta tanto com oração, tentando buscar e arrastar o nosso tempo para todo lado, tentando fazer a gente de palhaço. E não deixando a gente realmente decidir ter uma vida de oração. A oração então provoca admiração. A oração é o autógrafo do Espírito Santo sobre o coração renovado. Fala para o irmão, a oração é o autógrafo do Espírito Santo sobre o coração renovado. Quando meu pai se converteu a Jesus, irmãos, meu pai era um cachaceiro. A nossa família vivia em pobreza, miséria. Era uma desordem. Minha mãe vivia doente. No dia que meu pai aceitou Jesus, ele chegou em casa, ele pegou todas as garrafas de bebida dele, ele tacou no fogo. Ele pegou todo o cigarro que ele tinha e tacou no fogo. E ele falou, a partir de hoje, não vou mais usar isso aqui. Em nome de Jesus. Ele renunciou. E eu perguntei para ele, pai, o senhor não sentiu a vontade? Ele falou, senti. Mas Deus era mais importante para mim. Aleluia. E
E a primeira coisa que ele fez, e porque ele teve tanta força, meu pai era um homem de oração. Desde o primeiro dia que ele converteu, ele não sabia nem escrever, irmão, direito. Ele tinha tido segundo ano primário na cidade, no povoado de Moçambo, lá em Minas Gerais. Ele não pôde, o papel que eles escreviam era papel manteiga, ou qualquer papel que tivesse ali assim, ó, era o caderno deles. Eles não tinham. Ele vem para São Paulo, ele se emprega, ele está crescendo em casa, e agora encontra com Jesus. E ele não sabe nem ler nem escrever direito. Mas ele falou: tem uma coisa que eu posso fazer, orar. Ele começou a orar, ele viu os irmãos da igreja orando, e ele estava na oração. Quando ele viu os irmãos orando, ia para a oração. Quando não tinha oração, meu pai estava fazendo oração em casa. Você via mais, meu pai costumava orar de joelho. Geralmente ele orava assim. E não tinha, todo lugar que você passava, você tropeçava nele se não estivesse orando. Porque ele orava. Ele estava no caminhão trabalhando, ele estava orando. Ele estava em casa, ele separava um tempo para oração. De vez em quando, teve uma vez que ele ficou até nervoso com Deus. Porque Deus começou a dar uma visão para ele na hora do almoço. Tinha uma coisa que era sagrada para ele também, além da oração, era o almoço. Ficava nervoso. E ele tentava se segurar. Ódio, angústias e mortes. É nessa hora que a gente encontra. E aí ele está lá e Deus mostrando para ele. E Deus falando para ele: sai de casa. Sai de casa. Deus mostrava para ele uma mulher nua. E ele falava: sai, demônio, em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Aí quando Deus começou aquela visão não sair, ele pegou e falou: ó, estou saindo. Na hora do almoço, minha mãe até achou esquisito. Aí meu pai saiu. Saiu, encontrou com o irmão na rua e falou, o irmão chegou e falou para ele assim: pastor, ó, que bom encontrei você aqui. Foi Deus que te enviou. Ele falou: ah, é? É, foi Deus que enviou. Eu falei: ah, amém. Deus me enviou para ela. Eu estou indo para o culto lá na igreja agora, na igreja. Eu queria que você fosse lá para levar uma palavra. Ele falou: não foi isso que Deus falou para mim fazer. Está vendo? É assim. Não foi isso que Deus falou para mim fazer. Porque às vezes até parece bonitinho, até parece espiritual o que as pessoas vão falar para você fazer. Mas você tem que saber se é de Deus ou não. E aí ele pega e fala: não foi isso que Deus falou para mim fazer. O irmão foi embora e ele continuou andando. Ele não sabia para onde ele ia. Até uma hora que ele chegou, parou numa rua assim, e Deus chamou a atenção dele numa casa. Tinha um macaquinho numa casa, e um macaquinho do lado de um lado para o outro. Ele pegou e ficou lá naquela casa. Chegou lá, bateu palma, uma mulher espanhola saiu, e meu pai era descendente espanhol. Começou a falar lá, tudo enrolado, e meu pai falou para ela que queria entrar lá, na casa dela. Queria conversar com alguém que estava lá dentro. Ele não sabia quem era, mas queria conversar com alguém. Sabia que era uma mulher. E ele, quando ele foi entrar, a mulher deixou ele entrar, tinha lá um macaco pegou, tinha uma criança, o macaco pegou e deu uma mordida na criança. Pegou uma veia artéria. E o sangue bateu no teto. Porque quando pega uma veia daquelas artérias, o sangue é muito forte. E o sangue voou, começou a voar no teto. A mulher falou: olha, não posso mais te receber, eu vou ter que sair agora para socorrer essa criança. Ele falou: ninguém sai daqui. Ninguém sai daqui. Meu pai pôs a mão em cima da criança e falou: em nome de Jesus. O sangue estancou na hora. Estancou na hora. Ele pegou e entrou na casa. Quando ele entrou na casa, uma moça apareceu, o rosto todo inchado. E aí, conforme meu pai foi conversando, ela falou: eu estou com uma dor de dente tão grande que já faz dias. Ninguém dá jeito nisso. Eu já coloquei remédio de todo jeito. E eu já pensei até tirar minha vida. De tanta dor que eu estou sentindo.
Ele falou: pois Deus me enviou aqui para você ser curada. E ele orou por ela, o rosto dela começou a desinchar, e à noite ela estava curada, apareceu no culto da igreja. Sabe? Oração. Quando a oração provoca admiração, a oração é o autógrafo do Espírito Santo no coração renovado. É isso que a gente tem que fazer. Você é novo convertido, pastor, não sei o que fazer. Ora, começa a orar com sinceridade, não esquece. Esse ingrediente é importante. E o que aconteceu depois da oração do Saulo, né? Ele é Saulo ainda. O que aconteceu depois da oração dele? Ele seguiu então uma nova vida. Deixa eu te falar, a oração sincera que pede direção para Deus gera transformação na vida da pessoa. Eu sempre oro, irmãos. Eu sempre oro e falo: Senhor, me transforma. Me transforma como um pastor, para que eu seja um pastor realmente segundo o teu coração. Eu quero ser uma bênção na vida dos meus irmãos. Eu quero ser uma bênção para a igreja, porque o dia que eu encontrar com o Senhor, eu quero realmente ouvir do Senhor: servo, foi bom, você foi fiel. Eu quero ouvir isso. E aí eu oro, eu peço: Senhor, me transforma, Senhor Deus, como Pai. Senhor, para que eu seja um pai, me transforma como avô, me ser um avô bem da hora. Me transforma como marido. Aí eu oro. Quem é que faz essa oração também? Levanta a mão. Ó, tem alguns irmãos aí, glória a Deus. Pode fazer, funciona. Só que daí às vezes Deus vai usar a esposa para falar com a gente. Deus vai usar o esposo. Deus vai usar os filhos. E aí a gente tem que estar. Não é fácil, mas você tem que estar preparado. Não é isso que a gente orou? Pois é, a resposta de Deus vem. Uma oração sincera, a resposta de Deus vem. Só que às vezes não vem do jeito que você quer. Fala para mim, às vezes não vem do jeito que você quer. Às vezes as pessoas que vão falar com você, você não queria que ela falasse aquilo para você. Mas você tem que ouvir. E você tem que orar. E a oração, ela transforma a gente. Oração gera transformação. Uma oração sincera que pede direção para Deus, ela gera transformação na vida da pessoa. E aí vem a última parte, para nós terminar essa pregação de hoje. Que é o quê? Após a oração, depois que Saulo recebeu a oração de Ananias, ele voltou a enxergar. Vamos lá no verso 20 e 22 do capítulo 9. Atos 9, verso 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos, diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele demonstrava, ele dava um testemunho que Jesus é o Cristo, um testemunho de transformação, um testemunho de vida. Quando a gente tem uma vida de oração, o que a gente vê aqui? A gente faz o serviço. Esse negócio de ficar falando: eu não estou preparado, eu não consigo. Você fala para Deus: o problema não é meu, o problema é seu com Deus. Eu não estou. Eu vou só escutar você e falar: tá bom. Vai reclamar para o chefe. Eu não sou seu chefe. Eu não sou dono da igreja. A igreja é de Jesus. Pastor, a sua igreja lá não é minha, não. Você deve estar enganado. Onde tem algum documento dizendo que ela é minha? Tem um que diz que ela é de Jesus. E esse documento já tem anos já.
vai ajudar a gente a trabalhar na mão de Deus. Se a gente tiver uma vida de oração, meu irmão, com certeza nós vamos nos sentir impelidos para cumprir o chamado. Nós vamos nos sentir impulsionados por Deus para fazer algo. Ele recebeu a oração e logo pregava, e logo fazia, e logo testemunhava, e logo orava pelas pessoas. Essa semana, aqui na oração, eu tenho falado com os irmãos, os dons, tenho falado como você vai descobrir os dons, né? E aí a Nadira chegou e falou da nossa irmã, que estava com muita dor, né? Muita dor, e não conseguia vir para a oração, ela queria vir para a oração, mas não conseguia. E eu falei para a Nadira, ela falou para você, não foi? Que ela estava com dor? Eu falei, talvez Deus queira usar você para curar ela. Então vai lá e ora por ela. A Nadira foi, orou e ela foi curada, né, irmão? Tá aí, ó. Joelho. Pode dar até uns pulos aí para dar glória, né? Tá aí, a irmã está curada. Tá certo? Ela recebeu a oração da Nadira. Aí alguém, a Nadira talvez pensasse assim, quem sou eu na fila do pão? O Ananias, quem que era o Ananias? Você estava sem poder andar, ela estava no meio da rua, e aí já começou a andar direitinho. Está vendo? Está vendo, irmãos? As milagreiras do nosso meio. Ô, glória a Deus! Mas tem que fazer o quê? E se ela não tivesse orado? E se o Ezequias não tivesse orado, irmão? Se o Ezequias não tivesse feito aquela oração? Porque o problema não é a falta de resposta de oração. O problema é não fazer a oração. Não fazer a oração. E aí, a gente, essa semana também, uma irmã, aqui ela é vizinha, ela não gostava da igreja. Não gostava. Ela vinha aqui quando nossos filhos ainda eram pequenos, mas fazia muito barulho aqui com as crianças. Né? Muito barulho, carnaval, juntar aqui para orar e fazer oração aqui, tem que orar. E ele saía no meio doidinho, saía pela rua assim, ó, orando pelas pessoas no meio do carnaval, botava a mão, a gente se convertia, tirava da escola de samba, os caras já ficavam nervosos, os carros de escola de samba quebravam tudo aí na frente, os caras tinham que entrar, chuva caía na hora, e Deus movia poderosamente, oração comendo sopa. Comemos, nós não inventávamos, pingava. Pensa em gente magrinha. Magrinha é o quê? Tanto calor que fazia aqui dentro. Porque os irmãos oravam até acabar. Né? E aí, o que eu estava falando, não? Sim, da frente. Obrigado. Aí essa irmã que ela não gostava, todos os barulhos, ela não era crente. E aí nós estamos aqui orando, nós baixava o som para ela, quando ela pedia, nós baixava. Eu não sabia que estava incomodando, mas a gente baixava. Só que de vez em quando as crianças não sabiam se aumentar de novo e aquela coisa. E ela converteu. Ela é bem doidinha no grupo. De vez em quando ela entra no grupo, ela começa a falar. E ela dá risada. E como ela é uma irmã muito divertida. Pensa numa irmã engraçada, que legal mesmo. Ela é. A mente. E ela, o marido dela, começou a converter. Ela começou a orar, e ele começou a vir para a igreja. E essa semana, ele apareceu aqui na igreja, na oração, sozinho. Ela falou, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou legal, não vou poder ir para a oração. Eu nunca falei para ela assim, olha, não está legal, mas você tem que vir. Mas para o outro eu falei. Deus vai falar com cada um de um jeito, entendeu, irmão? Para ela eu não falei isso. E ela não vinha naquela oração com uma direção de Deus. Você acredita? Porque o marido dela falou assim, mas eu preciso de oração.
então você vai sozinho, porque falou, mas hoje eu já estou me vendo orando lá dentro da igreja. Glória a Deus. Falou, então vai. E aí ele apareceu aqui. No outro, aí quando a gente ia falar dos dons espirituais, ele ia embora. Aí quando foi a semana, deu a hora, ela veio junto com ele, ela saiu para ir para o serviço, para fazer as coisas dela, e ele saiu junto com ela. E aí ficou uma cadeira sobrando aqui no meio, aqui. Os irmãos colocaram as cadeiras, sentou todo mundo, ficou uma cadeira sobrando. E aí o Carlos veio e entrou, foi pegar a cadeira, eu falei, não, irmão, sua cadeira já está aqui, ó. O Espírito Santo deixou sua cadeira aqui, ó. Aí ele já veio, sentou na cadeira, ficou com a gente ao final, orou junto com a gente, recebeu oração. Você quer ver? Você quer ver um negócio pegar fogo? Os irmãos lá do Itaim, vocês querem ver um monte de céu explodindo lá? Você quer ver, irmão? Vida de oração. Vida de oração. Irmão, começa a orar que o fogo pega. Começa a orar, começa a pedir a Deus. Você pode falar assim, pastor, eu não sei pregar, eu não sei. Rapaz, você vai saber tudo. Na hora que você precisar, você vai saber. Deus vai dar toda a direção para você. Não vai faltar. Deus vai fazer. Amém? Vamos orar nesse momento? Aleluia. Fica de pé. Aleluia. Qual que é a sua necessidade? Uma necessidade interior. Algo que realmente você está precisando. É daí que vai nascer uma oração sincera. É daí que vai nascer uma oração sincera. Eu quero te convidar agora. Feche os teus olhos. Comece a orar a Deus agora. Agora é você, Deus. Eu já falei demais hoje. Já falei até como devia falar. Agora é você com Deus. Comece a orar. Comece a falar comigo. Coloque seu coração. Não esquece. Características importantes da oração: sinceridade e receber a direção de Deus. Sinceridade e pede para Deus direção. Senhor, como que nós vamos fazer para abrir mais células? Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, o que eu tenho que fazer no meu ministério musical? Porque se o Senhor me deu o dom, é para mim fazer. O que é para mim fazer? Começa a pedir direção para Deus. Isso vai direcionar a sua vida. Coração sincero diante de Deus. Pede para Ele direção.